oi pras pessoas. Você quer ficar aqui no vídeo? Quer ficar no vídeo? Pra mim, vocês hoje uma entrevista maravilhosa com uma grande amiga que tá indo lá pra China. A história de vida dela é incrível, inspiradora. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar assim como eu me emocionei muito. Assistam até o final, vai valer a pena. Como tudo começou? Como vocês se conheceram? Como que foi? A gente tá junto há 18 anos, né? São 18 anos juntos. Ele foi meu primeiro namorado, único namorado desde criança. Aí a gente era vizinho lá em Campinas, mesmo grupinho de amigos, mesma turminha. E ele vai dizer que não se ele vê isso aí, mas ele sempre me paquerava e eu não dava bola. E ele falava, ainda vou casar com você, mas eu tenho testemunhas. Ainda vou casar com você, ainda vou casar com você. Eu falava, imagina, a gente é amigo. Um belo dia, a amizade virou amor. E aí, depois do primeiro beijo, a gente já não largou mais. E já são 18 anos juntos. Qual foi o primeiro momento que você assim, se viu saindo de casa? Ju, a gente começou a namorar em 98. E aí, 2 anos depois, ele jogava na Ponte Preta, ele tinha acabado de se tornar profissional, ele era juniores. E aí, ele chegou um dia em casa e falou assim para os meus pais, fui vendido para um time da França e só vou embora se ela for comigo. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de passar na faculdade. E meus pais ficaram assim, chocados. E aí foi aquela loucura, não, calma, não é assim. E aí eu comecei a chorar e falei, eu quero ir embora com ele, eu quero ir embora com ele. E aí meus pais sentaram comigo e falaram assim, olha, a gente vai deixar você ir, porque a gente não quer no futuro que você culpe a gente por alguma coisa que não possa dar certo. Mas se não der certo, você saiba que a gente vai estar aqui de braço aberto esperando. E eu acho que foi isso que me motivou a falar, eu vou, se não der certo eu volto. Tinha tudo pra não dar certo, porque eu tinha 18 anos, ele tinha 19. Era o primeiro contrato dele fora do país, nenhum dos dois falava a língua, ninguém falava francês. Não conhecia nada, era uma menina do interior. Não sabia nem onde, nem imaginava, nunca tinha andado de avião, tava ali na minha vidinha. Mas aí a gente foi e graças a Deus deu tudo certo. E eu acho que eu comecei já a me tornar assim, mulher, né? Esposa, eu ainda não tinha casado, mas eu comecei a me tornar esposa. Então eu cuidava da casa, eu não tinha ajuda, porque lá fora é difícil mesmo você conseguir ajuda. Então eu fazia tudo sozinha, eu cozinhava, ele chegava do treino e a gente às vezes fazia comida junto e a gente saía passear bastante. Você hoje fala muitas línguas, né? Quantas línguas você fala? Falo 5 e tô aprendendo a 6. Que demais. Vamos pra qualquer lugar, mas China não. Vamos pra qualquer lugar que você quer, mas China. E aí, mas quando Deus quer, né, amiga? Ele leva a gente no lugar que Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quer. E eu tenho certeza desse cuidado dele. Então, assim, quando eu morei na França, eu aprendi o francês, eu já falava inglês. Aí fui morar na Espanha, depois aprendi o espanhol. Aí quando voltei para o Brasil, me matriculei numa faculdade para aprender italiano, que eu queria fazer italiano. Então comecei a fazer letras na USP. Me formei no francês. Estava terminando agora o italiano. E aí comecei o mandarim agora. Já teve outras vezes que vocês ficaram longe também? Qual foi, assim, o maior tempo que vocês conseguiram ficar distante? Assim, tão longe assim que nem agora não. Teve na Copa do Mundo, né? Quando ele foi pra Copa, mas eu acho que foram 36 dias. E aí a gente tava planejando ir pra lá se chegasse a final, infelizmente não aconteceu. Mas eu acho que dessa vez mesmo foi o tempo mais longo. Foi. Como que tá sendo pra você ir pra China? Pras meninas, né? Que eu não sei, a maioria sabe, vocês têm 3 meninas maravilhosas. Né? E como que tá a cabecinha delas, a sua? Como que tá a expectativa? Então, amiga, são 3 meninas, né? A Gigi tem 12, a Gabi tem 8 e a Júlia tem 3. A Giovana tá sofrendo um pouquinho mais com relação às amizades e tudo. Ela já tinha o núcleozinho dela aqui. Mas como ela cresceu em Sevilha e veio pra cá com 9 anos, com 8 para 9 anos, então ela já teve que sofrer essa mudança. Então ela já sabe como é. Então agora vai ser mais uma vez que ela vai ter que passar por mais uma etapa. As outras 2 ainda não entendem muito, então estão felizes, morrendo de saudade do pai e tudo. Mas já estão matriculadas num colégio lá, né? Chegando, eu só vou fazer as últimas
coisas e elas já estão matriculadas. Elas são loucas por ele, né? Loucas pelo pai. Elas não conseguem ficar longe dele, elas falam com ele todo dia, mandam mensagem, mandam áudio, mandam foto e assim o tempo todo querendo saber onde está meu pai, o que ele está fazendo, quero falar com ele. Então assim, foi bem difícil ficar esses 48 dias longe, porque você sabe que a vida da esposa de jogador, a grande maioria acha que é festa, que é glamour e que é tudo isso, mas não consegue enxergar o outro lado. Quando ele foi para a China, ele resolveu em uma semana e ele foi embora. Ele fez as malinhas dele, pegou as malinhas e foi embora. E eu fiquei com tudo aqui para resolver, como a gente sempre fica. Tem casa, tem carro, tem escola das crianças, tem médico, tinha a minha faculdade, tem todas as coisas de uma vida normal você tem que cortar, então tem que ser uma coisa rápida. E aí você fica com tudo isso para você e ainda você tem que lidar com as crianças que estão com você, e aí você tem que explicar toda a situação, que a gente está indo embora, que o papai já foi, mas que a gente está indo, mas que, sabe? Então, esses últimos dias agora foram bem intensos mesmo. A parte mesmo. burocrática, né? Que já é muito corrido, já é muito difícil, mas a parte Tem psicológica... parte de passaporte, de autorização, passaporte, de visto, de tudo. É muita coisa mesmo para você resolver num curto espaço de tempo. Porque, amiga, eles precisam estar com a cabeça lá, né? Exatamente. Eles precisam... E eu acho que é isso o mais importante, assim, da função da esposa. Além dela ter que cuidar de toda essa parte, ela precisa passar uma segurança para o marido, entendeu? Então eu acho que, assim, sempre desde o começo eu tentei passar isso e eu tentei ser companheira dele, sabe? Eu nunca quis, assim, ser mais que ele, nem menos, nem nada disso. Eu queria ser companheira dele, eu queria estar do lado dele. Eu queria que ele soubesse que ele tinha alguém ali do lado dele que ele podia contar, entendeu? Você sabe que é difícil quando eles estão machucados, quando tem lesão, quando a gente voltou de Sevilha pra cá, foi um tempo difícil na nossa vida, que ele passou 8 meses machucado, ele não conseguia sarar da lesão, ele teve que tirar um tendão e teve momentos que ele desanimava, assim, demais mesmo. E aí é nessa hora que a gente entra e é nessa hora que a gente tem que buscar Deus. Porque senão a gente, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue. Eu não conseguiria se não fosse assim, pela ajuda de Deus, Espírito Santo, as pessoas que me ajudaram muito em oração, em intercessão, sabe? Como é pra você, assim, essa questão da lesão, né? Tá lidando com o psicológico dele, que também é muito difícil, porque isso envolve pressão, né? Pressão de torcida, pressão de, né, dele com ele mesmo, que a gente sabe que ainda às vezes é até pior, né, mais forte ainda. Então, fala um pouco quando acontece isso. É difícil porque quando ele voltou pra cá, criou-se uma expectativa muito grande, né, pra ele voltar pra cá. E ele mesmo criou uma expectativa. Então ele queria estrear o quanto antes. E eu notava que nessa ânsia dele de querer estrear o quanto antes, quanto mais ele queria que sarasse e curasse, mais difícil era. Então acontecia alguma coisa. Ou a ferida começava a vazar, ou ela abria, ou uma hora estava tudo bem, de repente, vai ter que tirar o tendão mesmo, e aí teve que voltar para a cirurgia. Ele teve que voltar 4 vezes para a cirurgia. Ele teve que procurar depois um plástico no final para poder fazer, dar um jeito para ver se conseguia parar de vazar, porque a lesão não parava, ela ficou aberta, ela não fechava. E teve uma hora que ele falou para mim, eu acho que agora só Deus. Eu não consigo mais, tem um monte de médico que está me cuidando e eles me falam a mesma coisa, que eu tenho que ter paciência e esperar, que agora só Deus. E eu acho que na hora que ele entendeu isso, que ele falou, agora só Deus, foi na hora que Deus falou, então vai ser agora, sabe? Porque rapidinho depois ele já acalmou e aí, depois de um mês, uns 15 dias, ele já estava bem e ele já voltou a fazer fisioterapia e tudo isso para poder estrear. Tá, vamos pra parte boa, né? E essa fase agora que ele tá fazendo gol, nós estamos muito felizes. Feliz demais. E ele tá animado lá? A gente sabe que atacante vive de gol, né? Eu sei que, assim, ele tem uma história vitoriosa por onde ele passou, mas infelizmente atacante vive de gol e se não fizer gol, infelizmente é muito cobrado. Eu sou uma pessoa que eu sempre sofri muito com isso.
Então, assim, antes, quando eu era mais imatura, eu me envolvia em briga, em Twitter, com torcida, Então, tinha muito isso, porque eu não consigo separar. Então, eu vivo muito o que ele vive, entendeu? Então, eu tenho uma cumplicidade muito grande com ele. Então, assim, dói nele, dói em mim. Então, quando eu vi alguém falar alguma coisa, porque ele tá fazendo corpo mole... Aí eu ficava muito chateada, porque eu falava assim, olha, se quer falar alguma coisa dele, fale o que é real. Mas não fale injustiça, porque daí acaba comigo. Então, assim, falar que ele tá fazendo corpo mole, não, porque eu vi ele chegar em casa abatido, com dor, machucado. Quando tava melhorando, vinha uma lesão. Então, assim, foi um tempo meio turbulento agora, essa última passagem dele em São Paulo. Mas foi um tempo vitorioso também, que ele conseguiu ser artilheiro e colocou o nome dele na história de São Paulo. E eu sou muito grata a Deus por isso. Mas é muito difícil, a gente sabe que precisa mesmo fazer gol. E aí ele chegou lá na China, menino do céu, rebentando de fazer gol. Fez gol em tudo quando foi amistoso. Aí começou o campeonato semana passada, o time já ganhou de 3-1 e ele fez 2 gols. E agora teve o segundo jogo, ganharam 5-3, se não me engano, ele fez 3. Então, assim, ele tá feliz demais. Se eu aprender uma língua, imagina 5, né? E não é fácil você sair do seu país, né? Você deixar sua família, sua casa, sua vida, né? Toda uma estrutura, toda uma rotina de crianças, né? Com pais e família e tantas coisas, né? E você consegue ser aquela fortaleza que ele precisa e você é tão forte, né, amiga? Então, assim, eu creio que realmente Deus tem preparado um momento maravilhoso lá, por isso que já começou assim. Fazendo vários gols, porque eu sei que Deus tem preparado o melhor para vocês naquele lugar. Em relação ao futuro, você com o seu marido, assim, no futuro, como que vocês imaginam que vai ser um pouco lá na frente? Fora o futebol, eu sei que essa parte vai ser sempre muito marcante na vida de vocês, tanto sua quanto dele, né? Porque como você mesma falou, você tá envolvida, não tem como, mas vocês são um só. Né? Isso é o casal. Eu acho que isso que é o mais interessante, o mais bonito, né? do casamento. Então, me fala, qual que é a pretensão assim, de futuro para vocês? A gente fala bastante agora sobre isso, né? Porque ele já tá com 35 anos, então provavelmente já tá próximo aí dele se aposentar. A gente planeja, assim, ficar lá na China esse ano, se tudo der certo, 2 anos. E aí, quando voltar, ele tem uma vontade muito grande no coração dele de voltar para Ponte Preta, que foi o lugar que ele começou, que é lá em Campinas, cidade dos nossos pais e tudo isso. Eu fico muito feliz porque vai ser um tempo que a gente vai poder ficar com eles de novo, então eu acho que é isso que vai acabar acontecendo mesmo. Mas eu acho que a gente vai ficar entre Campinas e São Paulo, vai ser essa a nossa... E poder aproveitar a vida, né, amiga? Porque você sabe que é difícil a gente estar junto de final de semana, é difícil estar junto em festinha dos filhos. Festinha dos filhos a gente tem que programar meses antes, tem que ser só de segunda-feira, porque é dia que estão em casa, não tá concentrado, não tá jogando. Então eu acho que a gente vai aproveitar para viajar bastante, é uma vontade que a gente tem muito grande também. Você fez, assim, muitas amigas nesse meio também, de futebol? Posso dizer que eu tenho grandes amigas, assim, não só na França, mas eu ainda mantenho contato com amigas em Sevilha, que foi uma cidade que a gente morou quase 8 anos, então foi uma época maravilhosa, não só pelas amizades, mas porque ele também foi muito feliz no time. O time ganhou Champions, ganhou UEFA, ganhou tudo que podia, então era assim uma alegria, e aí os brasileiros todos juntos, e aí sempre vinha espanhol, italiano, belga, sérbio, era uma mistura, porque você sabe que onde tem brasileiro tem amor, tem calor, então todo mundo ficava junto, então era festa, era churrasco, a gente se divertia muito, a gente estava sempre junto, assim, então foi uma época abençoada, eu ainda mantenho contato com muitos amigos, acho que foi 2011, e aí ele já tinha jogado aqui em São Paulo, mas foi uma época, como eu estava fazendo faculdade, eu ainda não tinha filhos, então era uma época que eu estava tentando me dedicar à faculdade, quando ele voltou da França para jogar no São Paulo. E aí eu não tinha contato com muita gente do meio do futebol. Eu era mais, assim, neutra nesse ponto. Depois que a gente voltou agora, dessa vez, que eu tive, assim, uma gama maior de pessoas, assim, para conhecer, eu conheci muitas, assim, meninas, assim, queridas mesmo, esposas, assim, que eu vejo a dedicação, eu vejo como elas são guerreiras, eu vejo, assim, eu me vejo nelas lá atrás, sabe? Eu não posso deixar de falar isso. Todas as famílias que conseguem estruturar a vida delas, tendo como fundamento Deus, eu acho que não tem como dar errado, não tem.
às vezes a gente se desvia desse caminho, porque os manjares são muito grandes, né? O mundo oferece muita coisa. Então, às vezes a gente dá uma desviada pra cá, dá uma desviada pra cá. Mas aí Deus sempre tem a forma dele de chamar a gente pra uma conversinha e falar, ó, vem aqui que não tô gostando desse caminho, não. E aí eu acho que, assim, a maioria delas, assim, tem buscado, assim, as que eu conheço, são meninas, assim, de ouro, que se dedicam mesmo, sabe? Que fazem por merecer, que são companheiras, que são cúmplices, sabe? E eu vou morrer de saudade. Você sabe, né? Você é uma delas, então. Eu já tô pensando. Você sabe que hoje que vou vai sentir chegar muita o falta. Chegou o dia, a gente tá Chegou o assim, dia. tentando adiar o dia, mas o dia chegou. Chegou o dia. Porque ele precisa de você lá, ele precisa da Eu família preciso dele dele lá. também. E você precisa dele, Preciso. com certeza. Preciso. Chegou a hora. Chegou a hora. Mas vai ser uma hora, né? Abençoada, um tempo... Novo tempo, nova história, sabe? Poder viver todos os sonhos que Deus tem pra nós lá naquele país, sabe? Receber tudo de braços abertos, como você me aconselhou, sabe? Aceitar tudo que vem pra gente, porque eu acho que às vezes assim eu fico pensando, eu olho um pouco pra trás e eu falo assim, gente, o que é que eu vou reclamar? E a família? Como que a sua família reage? Hoje em dia já tá um pouco mais acostumada. Hoje em dia a gente tá um pouco acostumado, porque a gente já ficou quase contando todos os anos, acho que foram 11 anos fora. Mas a minha mãe, quando eu fui me despedir dela ontem, né, meus pais, ela falou assim pra mim, poxa, tinha conversado tanto com Deus, falei, Senhor, obrigado que agora eles não vão mais embora, eles vão poder ficar aqui, eu vou poder curtir minhas netinhas. Mas Deus falou, não, ainda não é a hora. E aí eu falei, mãe, é pouco tempo. E assim, o que eu procuro passar pra eles é que é pouco tempo, tem um tempo determinado, sabe? A gente não tá indo pra ficar lá, sei lá, pra sempre. E é um tempo que a gente precisa viver. Quando a gente mora fora do país, você morou, você sabe disso, é um tempo de comunhão muito grande da família. E é um tempo que a gente pode se dedicar, eu acho que 100% um pro outro. Então eu acho assim que lá vai ser esse tempo. Eu acho assim que eu orei e pedi tanto a Deus que eu queria um tempo em família, um tempo assim que pudesse ser eu, ele e as nossas filhas e que a gente pudesse assim estar unidos mesmo, assim, verdadeiramente os 5. E eu acho que Deus ouviu tanto que falou, bom, então eu vou te levar lá pra China, que é pra deixar vocês ali mesmo quietinhos. Só vocês, literalmente. Só vocês, tem. E aí, eu acho que foi isso, amiga. E como que é, na verdade, aqui? Porque, assim, ele já foi pra seleção, ele é uma pessoa, né, assim, conhecida, né, que não pode se estar em qualquer lugar que qualquer pessoa conhece. E pra você, como que é isso? Você ter que conviver com essa parte que eu imagino que não é fácil, né? O assédio é um pouco maior do que o normal, né? O normal, os outros jogadores. Como você lida com isso? Como você enfrenta isso? É difícil pra você? Como é? Ju, eu acho que a gente começou tão novinho que, assim, foi tudo acontecendo, assim, de uma forma tão tranquila, foi aos poucos, que eu acho que a gente foi acostumando com isso. E assim, hoje eu sou amiga das fãs dele, assim, elas me ligam, às vezes eu tô no estádio, ai, mas eu não vou conseguir encontrar com ele, eu falo, entra aqui no meu carro que eu te levo lá. E aí eu levo, e aí, então, acho que a gente já tem uma relação, assim, de carinho, você acaba tendo uma relação de carinho com os fãs, assim, e assédio, assim, na rua e tudo, eu fico super feliz, porque, sabe, eu vejo as pessoas falando coisas pra ele, assim, às vezes eu fico até boba, assim, do lado parada, assim, fico sorrindo, o povo fica falando, nossa, poxa, você, eu lembro daquele gol, e eu falo, nossa, olha, que bonito, ele lembra. E eu fico feliz mesmo, assim, fico emocionada, porque é o reconhecimento do trabalho. Então, assim, eu acho muito legal, assim, as pessoas... E, assim, nunca teve, assim, poucas foram as vezes que a gente teve algum problema, assim, pro lado ruim, né, de qualquer confusão. A maioria das vezes, assim, foram pessoas queridas que abordaram para tirar foto, para falar em áudio, mandar áudio. Manda aqui áudio pro meu amigo, fala aqui no telefone pro meu amigo que eu tô com você que ele não vai acreditar. Então são as coisas, assim, que acontecem que eu fico feliz, eu fico bem feliz porque eu conheço a história de vida dele, né? O Fabiano, ele tem uma história de vida bem, assim, sofrida, como a maioria dos jogadores de futebol tem. E desde muito novinho ele tinha esse sonho de jogar bola. Só que ele tinha o sonho de jogar bola e ele não tinha o sonho, assim, de ser um cara
maravilhosamente bem-sucedido. Ele só queria jogar bola, ele só queria que desse certo a bola. E ele se empenhou muito para isso. Então, assim, ele passou por muitos momentos difíceis na vida dele e ele se empenhou para estar onde ele está. Então, assim, cada gotinha de suor dele hoje é válida, sabe? Então, assim, por isso que eu fico muito triste quando eu vejo alguma injustiça ou quando eu vejo alguém falando alguma coisa, porque eu sei da história, eu vi o sofrimento, eu vi o que ele fez para estar onde ele chegou. E assim, o Fabiano, ele sempre foi uma pessoa muito justa. Você conhece ele, você sabe disso. Ele não suporta injustiça. Então, assim, ele é uma pessoa totalmente do bem, tem um coração enorme. Então, assim, eu não consigo, às vezes, entender, assim, como algumas pessoas podem afirmar com tanta certeza, né, que os problemas que ele teve de lesão e tudo isso não eram lesões e eram corpo mole ou má vontade pela fase que São Paulo vinha vivendo. Então, assim, eu posso falar hoje de boca cheia que tenho o maior orgulho do mundo de ver meu marido assim onde ele está hoje, porque eu sei o quanto foi difícil. Fala, né? Um grande homem tem que ter uma grande mulher atrás, né? Então, é visível realmente que o fruto do reconhecimento que ele vive hoje, né, que ele colhe hoje, é graças ao seu esforço, é graças à sua paciência, sua dedicação como esposa, como mãe, como mulher. É isso difícil, assim, eu costumo falar, eu gostaria que todo mundo que fala tudo isso pudesse conviver, assim, passar 24 horas do meu dia comigo, sabe? Pra ver o que eu faço, sabe? Pra ver eu acordando 6 horas da manhã, levando o filho pra escola, trocando filho, buscando o filho na escola, voltando, indo fazer mercado, Assim, as pessoas acham que só porque a mulher de um jogador de futebol tem uma condição financeira muito boa, ela é uma madame. E não é assim. Fazem por merecer, mas isso eu acho assim, é a escolha de cada um. A gente não tem que julgar nem opinar como cada um quer viver a vida. Mas eu acho que a grande maioria é grata, entendeu? Eu acho que a grande maioria sabe que a vida deles, que a maioria deles teve uma vida sofrida. Então, a grande maioria sabe que foi difícil chegar onde chegou. Então, assim, pra que vai, né, agora que tem uma situação boa de vida, esbanjar ou, né? Então, eu acho assim, graças a Deus eu tenho visto muitas meninas, assim, novas agora, que têm colocado Deus, assim, como centro do casamento e tem tudo, assim, pra ser vitoriosa. Como que é pra você ser, assim, taxada como esposa de jogador, né? Porque existe a Juliana, que é essa que nós estamos vendo aqui, né? Que precisava muito ser mostrado isso, né? Porque não tem como não se apaixonar, como eu disse no começo. E como é pra você? Como você encara isso? O que você acha? Qual é o seu pensamento? É o estereótipo, né, amiga? Criou-se um estereótipo de a esposa do. Então, assim, ela é a Juliana do Luiz Fabiano, ela é a Juliana do Luiz Eduardo, ela é a... Claro, gente, é deles, com muito orgulho, com muito amor, mas a gente também tem a nossa vida e tem a nossa forma de viver. Então, assim, quisera eu que todo mundo pudesse conhecer, assim, quem tá do lado e por trás da vida deles, para saber um pouquinho antes de falar, entendeu? Mas, infelizmente, a gente não pode agradar todo mundo, infelizmente não é todo mundo que vai ter a chance de conhecer a gente, mas no começo me incomodava mais, assim, no começo eu ficava muito chateada quando eu lia algumas coisas. Hoje em dia, Ju, eu acho que eu já entreguei pra Deus, sabe? Então, assim, quem quiser me conhecer, eu tô aqui, vem saber como eu vivo, vem. Já aconteceu vem falar alguma situação chata, alguma coisa especial que te marcou, que você fala, ai, nossa, não precisava ter passado? Eu acho que nunca aconteceu assim uma situação de só porque ela é a mulher dele. Porque eu acho que eu nunca utilizei disso pra nada. Eu acho que eu nunca utilizei ser a mulher dele pra nada, né? A gente brinca, meter a boleiragem, né? Dar uma boleirada. Que eu tem nunca tanto fiz isso. Tem muito. Tem. Infelizmente tem. Mas eu nunca fiz isso não, Ju. Eu acho que assim, eu sou a Juliana e onde eu chego eu sou a Juliana. Às vezes as pessoas, na minha própria faculdade, na USP, com 6 meses de italiano,
que a minha classe foi saber quem eu era, porque até então ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia quem era meu marido. Às vezes é melhor assim. E aí quando souberam, ninguém acreditava, que a gente teve um problema na USP e a gente precisou de um local para fazer a aula, né, quando estava em greve. E aí eu falei, vamos fazer lá em casa, né, eu ofereço minha casa. E aí foi, né, 18 alunos. E aí todo mundo chegou, e aí quando chegaram em casa começaram a ver troféu, não sei o que, falaram, nossa, mas quem mora aqui? Eu falei, meu marido. Ah, é seu marido? Mas o que ele faz? Aí começaram, aí que entenderam quem era, então eu acho que isso é o legal. Porque eu acho que as pessoas, isso dá o direito às pessoas de fazerem os próprios julgamentos. Então isso dá o direito às pessoas de conhecerem a gente fora a realidade deles. Porque infelizmente quando a pessoa já te conhece sabendo que você é a mulher o tratamento é diferente, entendeu? Então assim, eu nunca gostei disso. Eu sempre quis ser a Juliana. E quem gosta de mim tem que me tratar bem porque gosta de mim, não porque eu sou mulher dele. Mas isso a gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo quem é quem, né? Então a gente vai sabendo separar o joio do trigo e a gente consegue entender realmente assim quem tem amor mesmo, quem tem temor no coração e quem não tem, quem é só da boca pra fora. É. Ai, eu não queria terminar, porque a gente tá tão bem aqui falando. Nossa, eu ficaria aqui até amanhã, perigo até perder meu voo, mas eu ficaria aqui até batendo papo com você. Eu quero pegar na sua mão, porque eu quero te dizer que eu vou sentir muito a sua falta. Ai, não faz isso não. Viu? Você é uma mulher incrível, incrível. Parabéns. Parabéns por ser essa mulher. Parabéns por ser essa mãe, essa guerreira, essa esposa. Parabéns, eu quero te desejar o melhor do mundo para vocês nesse lugar. Que Deus possa estar lá com vocês, Ele já está. Ele já está na frente, Ele está no futuro. Eu creio, amiga. Vai ser um tempo abençoado. Você vai ser muito honrada por Deus. Você merece. Você é um merece presente tudo. pra mim, você sabe Muito disso. obrigada por tudo. Conhecer você foi um presente. Conhecer seu coração, sua pureza. Conhecer esse amor que você tem por Deus. Conhecer essa fé que você tem, que muitas vezes no meio das noites eu te pedia para orar comigo. Então eu queria deixar aqui registrado que você também é um exemplo para mim de fé, de amor, de temor, sabe? Que você continue assim, sabe? Que nada te desvie, te tire do teu alvo. Amém. Sabe? Que você possa continuar sendo essa bênção na vida de todo mundo que você passa. Olha, hoje aqui já tá todo mundo falando, meu Deus, que menina linda, que menina abençoada, quem é ela? Você é assim, Ju, você é abençoada. Onde você colocar as plantas do teu pé vai ser abençoado, porque você é a bênção. Eu sei. Tá? Em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por ter aceitado participar comigo. Imagina, foi um prazer, uma delícia. Faz quantas vezes mais você quiser. Vamos lá pra China gravar lá, que eu tô lá esperando. Pode ir pra lá que eu tô lá esperando quando você quiser. E é pra sempre.